Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos novamente no nosso encontro do Pastoreando. Seja muito bem-vindo mais uma vez para esse nosso encontro de aprofundamento da nossa vivência de fé. Hoje, para nós conversarmos um pouquinho aqui no Pastoreando, nós convidamos o Padre Cleidson para estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Padre Cleidson. Olá, Padre Everton, como está? Olá, você que também está nos acompanhando aqui no canal da nossa Diocese, no programa Pastoreando. Que alegria poder estar aqui, né, nesse momento, partilhando um pouco, 2 dedos de teologia. Que maravilha. O senhor é padre em qual forania, Padre Cleidson? Eu sou pároco da paróquia Cristo Rei na Forania Diadema. Diadema. E lá em Diadema também o senhor tem uma outra missão, uma outra função lá no seminário diocesano? Uma missão importantíssima, né? Eu sou reitor do Seminário de Filosofia, né? Já estou indo no meu 2º ano, mas no grupo de reitores já é o meu 5º ano já. Que maravilha, olha aí, fica até um convite para você jovem que já pensou em ser padre alguma vez na vida, procure a pastoral vocacional, quem sabe você vai um dia morar lá na Casa de Filosofia, junto com o Padre Cleidson, né, que vai ajudar você a crescer na sua vocação. Mas hoje o tema não é vocação. Hoje o tema que nós vamos conversar aqui é um tema que é muito especial para muito do povo católico, né? Hoje nós queremos conversar um pouquinho sobre o tema de Maria, o tema de Nossa Senhora, né? A mãe de Jesus, nossa mãe, né? Então acho que é um tema muito especial que nós queremos conversar, porque quem é o católico que não tem um grande amor à figura de Nossa Senhora, né? Não há filho sem mãe, né? Como popularmente a gente costuma dizer, não é possível filho sem mãe, né? E a igreja tem, desde o princípio, né, desde os primeiros séculos, uma especial devoção à Nossa Senhora, né? Ela faz parte, né, do coração da teologia católica, né? E da vida da igreja, né? Da devoção da igreja, do seu caminhar. Maria é peregrina neste mundo, como diz o Concílio Vaticano II, peregrina neste mundo junto conosco, né? Ela que também fez o seu peregrinar de fé, conosco ela acompanha os passos rumo ao reino definitivo, né? Sim, e aí a gente já vai percebendo que a figura de Maria ela é importante não por si mesma, né? Não é porque ela é uma rainha, mas é pela missão que ela desenvolve no plano da salvação, poderíamos dizer assim, né? Justamente, né? Especialmente pelo seu sim, né? A vocação de Maria brota de uma escolha de Deus, Deus que, como diz a carta aos Hebreus, no ápice dos tempos, né? Enviou a nós o seu filho, e este filho nascido de uma mulher, como diz Paulo na carta aos Gálatas, e essa mulher escolhida, né, por Deus, né, e Deus, ele chama Maria a fazer parte desse projeto, desse caminho de salvação. E a sua generosidade, né, que sempre nos chama a atenção, justamente a disponibilidade de Maria. Porque muitas vezes nós podemos pensar que foi uma coisa meio assim, já estava tudo planejado, né? E aí muita gente que trabalha com essa história de destino, de destinação, né? Muitas vezes pega por aí, né? Não, Deus já tinha planejado tudo. Na verdade, Deus tem um projeto. Ele chama o ser humano a fazer parte desse projeto. E Maria é, por excelência, a criatura humana que melhor correspondeu a esse projeto. Em contraposição a Adão e Eva no paraíso, inclusive Paulo faz uma bonita analogia, né, na carta aos Romanos, entre o antigo Adão, o velho Adão e o novo Adão, né? E aí Santo Agostinho vai fazer o paralelo também entre a antiga Eva e a nova Eva. Nós temos então esse desejo de Deus de nos salvar, de reatar aqueles laços que pelo pecado original foram quebrados. E Maria, como diz o próprio Santo Agostinho também, é a porta aberta da humanidade, para que Deus possa entrar na nossa história. Deus não invade, né? E isso é muito importante na dimensão da nossa relação de fé, porque envolve, inclusive, Padre Everton, a nossa imagem de Deus. Um Deus intrusivo, um Deus patrão, um Deus juiz, um Deus intervencionista, de forma nenhuma, né? Maria é o sinal claro de que Deus é um Deus que convida o ser humano e quer formar uma parceria, né? E a partir do momento que há a disponibilidade de Maria de dizer o seu sim e a abertura da sua vida ao projeto de Deus, a graça de Deus entra na história humana e a transforma. Nossa, isso é algo muito bonito, né? E o senhor dizia que a questão de Maria ela é muito importante na vivência de fé. Então a gente pode dizer que também na própria teologia existe um estudo aprofundado sobre Maria, né? Tem os termos mais difíceis, termos técnicos, né? Sim. Mas tem uma disciplina teológica dentro da sistemática que trata esse tema de Maria, né? Justamente, a Mariologia, né? É o estudo teológico, é o científico sobre Maria. Porque aí nós temos dois
duas dimensões, né? Nós temos o devocional, que é essa relação mãe e filho, vamos dizer assim, né? É o mais sentimental, é o mais rudimentar, né? Não no sentido negativo, mas justamente no sentido de um alicerce de relação, né? Que se dá justamente na fé do nosso povo, né? Por exemplo, é aquela devoção que leva a pessoa a ir à Aparecida, ao Santuário Nacional, a pé, né? E chega lá, ele chora desde que vê o santuário até o momento que ele está ali aos pés daquela pequena imagem que foi encontrada no Rio Paraíba há mais de 300 anos, mas que tem um significado gigantesco para nós. E, por outro lado, nós também temos a dimensão científica, né, que está dentro da teologia. A teologia, ela trabalha a fé, mas dentro dos parâmetros da ciência, né? Então, por isso que é importante perceber que quando a igreja diz algo, né, a partir de definições, por exemplo, dogmáticas ou doutrinárias, ela parte de uma ciência, não é uma coisa construída do nada. Ela tem um caminho, e aí todos os parâmetros científicos são observados para que nós possamos falar de Maria dentro desse aspecto sistemático, né, do estudo sobre Deus, né, da teologia. Então, dentro da teologia, nós temos essa área específica que nos ajuda a construir as bases que, claro, vão nos levar também na relação pessoal a essa presença de Maria na vida da igreja. Acho que isso é importante a gente falar por conta disso, né? Então toda devoção, ela também tem que ter um elemento ali, todos os elementos devocionais que a gente tem que ter uma base dentro da teologia, porque senão a gente pode correr riscos de ir por exageros, fanatismos, né? Justamente. E aí a gente acaba desvirtuando uma coisa que é tão boa. Então a devoção à Nossa Senhora é maravilhosa a gente poder ter, porque nos aproxima mais de Jesus. Agora, se a gente se perde nela, a gente cai, às vezes, numa questão mesmo de fanatismo religioso, extremo, né? E aí se torna um grande problema, né? Então a teologia vai dando bases também para isso, né? Ela analisa o dado aqui, mais como se dizia, né, que é uma base, um alicerce, e ela ajuda esse edifício a crescer, né? Justamente, que é muitas vezes a crítica que nós recebemos por parte de outros irmãos cristãos ou de outras denominações religiosas, né? Muitas vezes o exagero. E aí nós temos que ter sempre esse cuidado. A devoção, ela nos ajuda, ela nos orienta, ela traz do lado mais humano, vamos dizer assim, né? Nesse sentido. Mas nós nunca podemos perder os focos, e aí é onde a teologia vai nos ajudar a dar a direção, né? Então, os documentos da igreja, o magistério, né, de um modo geral, vão, a partir das ferramentas teológicas, direcionar as devoções, né? Então, por exemplo, falávamos do santuário, né? A nossa relação com Nossa Senhora, na vivência de uma experiência de santuário, né? De encontro, de acolhida, de presença. Se você perde essa dimensão referencial que a base teológica te dá, ou seja, de perceber, por exemplo, qual o papel de Maria na história da salvação, e aí não tirar Maria do seu lugar, porque muitas vezes, por uma questão de até mesmo de uma boa intenção, né, de cantar as suas glórias, os seus louvores, bem-aventurada, né, e tudo mais, nós podemos perder esse aspecto de deixar Maria no seu devido lugar. E a teologia nos ajuda, através da Mariologia, a colocar Maria no seu devido lugar na história da salvação. Porque ela tem um papel fundamental, e esse papel tem que ser ressaltado, né? E a devoção nos ajuda a vivenciar isso de uma forma, como eu disse, muito mais próxima, muito mais humana, muito mais sentimental, não emocional, né? Claro que tem as emoções envolvidas, é óbvio, mas nos traz esse caminho seguro, né? Para que nós possamos vivenciar a devoção da melhor forma possível e colher os frutos, né? As devoções populares, principalmente no nosso país, isso é muito enraizado, né? E, por exemplo, o documento de Aparecida em 2007 ressalta numa parte, uma grande parte, inclusive, o papel importante das devoções populares, né? E o papel de Maria neste caminho é fundamental, né? Sim, acho que isso é importante, porque senão a gente entra no exagero, entra numa mariolatria, né? Isso. Adorar Maria, colocar Maria no lugar de Deus, né? Aí, de fato, se a gente faz isso, a gente vai ser alvo de críticas corretas, né?
porque nem ela quer isso, Não, né? de Se a modo gente nenhum. olhar biblicamente falando, a gente vai perceber que Maria nunca ocupou um lugar ela nunca quis um lugar de destaque, o primeiro lugar. Não. Nesse sentido, ela aprendeu até antes do seu filho, né? Ela sempre esteve nos últimos lugares, sempre no cuidado, né? Então sempre servidora, e às vezes a gente quer ressaltar tanto, e não é por maldade, às vezes é por amor a ela, que a gente quer colocar ela num lugar que ela não quer estar, né? Ela não quer estar no lugar de Deus, jamais, ela nunca quis tomar o lugar do filho dela, né? Justamente. Ela aponta para o filho, né? Então acho que isso é muito importante a gente equilibrar isso, né? O amor a Nossa Senhora pode ser muito grande, mas a adoração só a Deus, Só a Deus, e não a ela, né? E nesse sentido, até mesmo em português nós usamos dois termos diferentes, né? Nós adoramos a Deus, veneramos Maria. A veneração é, de fato, honrar, observar o exemplo, seguir as inspirações, né? Mas sem tirar desse caminho, né? É bem como o senhor disse, a mariolatria é um risco, né? Quando eu esqueço que o centro de tudo é Deus, né? E é a Ele, somente a Ele que eu presto culto, né? Como o próprio Jesus vai dizer, por exemplo, nas tentações, né? O diabo pede que Jesus o adore, e Jesus diz, não, adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele prestarás culto. De fato, isso se aplica a qualquer dimensão, né? E nunca podemos perder uma relação bem simples, quem é o Criador e quem são as criaturas, né? Maria é a criatura mais perfeita, é a criatura mais bela, como os santos místicos gostam de chamar, mas ela tem o seu papel na história da salvação, porém sem nunca ocupar o lugar de Jesus, por exemplo. As bodas de Caná, né, que é um texto muito utilizado quando nós vamos falar de Maria, né? Maria tem o papel fundamental de perceber ali a situação daquele casamento, daqueles noivos, a falta de vinho, a aflição dos que estavam servindo, mas não é ela que realiza o milagre. E mesmo as próprias palavras que Jesus traz, né, pode parecer assim, ela meio que, eu já ouvi inclusive pessoas dizendo isso, mas ela apressou o milagre. Não, na verdade, o sinal realizado por Jesus parte justamente do projeto da salvação. Maria tem o discernimento de perceber a ocasião, né? E aí é o olhar atento, é o cuidado da mãe, né? Que assim também conosco ela está, né? E ali é Ele quem realiza todas as coisas. Maria está no papel daquela que crê, e ela ensina os discípulos a crerem, porque ela acreditou por primeiro. Depois, vai dizer o texto, os discípulos acreditaram nele. Antes, é Maria que mostra esse sinal de fé, que é importante justamente para acolher a dimensão, por exemplo, desse projeto de Deus. Dentro da profissão de fé, ela entraria naquilo que a gente chama da comunhão dos santos, né? Justamente. E aí o papel dela, é claro que entre os santos também ela tem um destaque, né? Então também nas nossas devoções, né, ela ocupa um destaque pela importância dela nesse projeto salvífico, né? Justamente. Então tem ela, tem São José, que ocupam ali os destaque, e depois todos os demais santos, porque são testemunhas, né? Então é o grupo de todos que devem testemunhar, que não são só eles que devem testemunhar, todos nós devemos testemunhar, né? Era muito comum, por exemplo, na igreja primitiva, chamar os fiéis de santos. Paulo, por exemplo, em algumas cartas, manda saudações aos santos da Galácia, aos santos de Tessalônica, né, para justamente mostrar que esse é um papel de toda a igreja. Por isso que o Concílio Vaticano II, no Lumen Gentium, inclusive essa foi sempre uma grande discussão, foi naquele tempo e depois passou os anos também, principalmente dentro da Mariologia, essa discussão. Por que o concílio não fez um documento sobre Maria? Já que o concílio estava resgatando coisas importantes da história, né, da igreja, da sua doutrina, localizando, vamos dizer assim, a igreja no século presente e tudo mais. Mas não, a sacada do concílio foi fundamental, colocar Maria dentro da estrutura da igreja. Então ela tem um capítulo na Lumen Gentium. E na Lumen Gentium, o Vaticano II nos fala que Maria, ela tem este papel primordial, mas ela está ali como parte do todo, né? E assim, mesmo diante da realidade do seu papel na missão de Jesus, ou no projeto de Deus de salvar a humanidade, Maria, ela nos convida a estar com ela, né?
E aí é bonito, até o documento busca aquele texto dos Atos dos Apóstolos, que quando a igreja em Pentecostes está ali para receber o dom do Espírito, Maria está junto com eles, né? Ela já possuía o Espírito, né? O Espírito veio sobre ela e a fecundou, né? Então Maria tem essa experiência no Espírito, mas ela está ali junto com a igreja que precisa também experimentar a graça do Espírito Santo, né? Então, o papel de Maria se dá justamente nessa companhia, nessa presença que está conosco no caminho. E é claro, ela já vivenciou o seu peregrinar pessoal de fé, mas ela acompanha o peregrinar da igreja, né? A mãe, é aquela história, é a mãe que já fez o seu caminho, mas ela volta para ajudar os filhos que também estão a caminho, né? Então por isso que é uma expressão bonita que a gente usa, ela é a mãe da igreja, né? Mas não é só a mãe da igreja, ela também é a mãe de Deus, né? E aí a gente entra talvez num outro assunto aqui, né? Que são as verdades de fé que a gente tem, que dizem, que passam pela figura de Maria, os dogmas marianos, né? Então a igreja também tem algumas verdades ali sobre o mistério salvífico que passam pela pessoa de Maria, né? E que essas verdades são universais para todo o cristianismo, né? Então, assim, a devoção, eu posso ser devoto desse título, daquele, é uma coisa, né? Eu não sou devoto disso ou daquilo. Agora, as verdades, os dogmas marianos, eles nos ajudam num contexto maior, não é isso? O que seria um dogma e quantos são os dogmas que dizem respeito à figura de Maria, né? Isso, primeiramente eu acredito que precisamos esclarecer o que significa dogma, né? É uma palavra pesada, né? O seu sentido é um... Hoje, às vezes até o pessoal acha que é meio pejorativo. Meio pejorativo, é uma coisa impositiva, que poda a liberdade e tudo mais, né? Nessas conversas atuais. Mas, se nós buscarmos dentro da teologia o que significa o dogma é a verdade, as verdades reveladas, né? Que fundamentam aquilo que nós cremos. E essas verdades são reveladas a partir das Sagradas Escrituras. Então, no momento em que eu percebo as Escrituras como revelação de Deus, né, a palavra de Deus, o que Deus fala a nós, então os dogmas têm o seu fundamento básico ali, né, nas Sagradas Escrituras. Então, explícita ou implicitamente, as verdades de fé estão ali presentes nas Escrituras. Então, os sacramentos, a doutrina da Trindade, a questão escatológica, a Mariologia. Então, nós encontramos os fundamentos ali e puxamos essas verdades a partir da vivência da tradição da igreja, né? Então, aquilo que a igreja, desde os primeiros séculos, vivenciou como fé, né? E, é claro, o olhar do magistério que avalia e que vamos dizer, chancela essas verdades e as apresenta para toda a igreja, né? E aí o magistério é entendido como o Papa e os bispos na sua comunhão, no seu colégio, né? E, claro, com os concílios como o grande evento em que a igreja fala as suas verdades de fé. E essa tradição é interessante, Padre Everton, que ela parte da experiência do povo, aquilo que na teologia nós chamamos de sensus fidelium, o que o povo acredita, né? E os dogmas marianos, por exemplo, são verdades de fé que o povo vivenciava. E aí é interessante porque a teologia observa a inspiração de Deus nessa realidade. Não é aquilo que parte da cabeça de um, mas é a comunidade em comunhão que crê e que prega essa verdade e que busca a partir dessa verdade que não se contradiz com o todo da verdade revelada, que, como eu disse, tem a sua base fundamental nas Escrituras, ela busca traduzir isso na vivência do seu dia a dia. E dentro da Mariologia, nós temos então os 4 dogmas marianos, né, os famosos 4 dogmas marianos, que é o dogma da Mãe de Deus, Theotokos, né, a Virgindade Perpétua, a Paternos, né, a Imaculada Conceição e a Assunção de Nossa Senhora. Então são esses 4 dogmas que vão fundamentar vamos dizer assim, o que a teologia diz sobre Maria, né? E a partir da vivência dessas experiências de fé, nós buscamos também
desenvolver a nossa devoção, a nossa relação, como eu disse, a nossa relação pessoal, né? Eu gosto muito dessa expressão. A devoção é a minha relação pessoal com o mistério. Não é o que o todo diz, é o que eu digo, mas no sentido de uma experiência, né? De experimentar. E acho que isso é fundamental para a gente mergulhar nesse vasto universo que são os 4 dogmas de Nossa Senhora, né? Muito bom, esses 4 dogmas, vamos dar uma olhadinha um pouquinho neles, né? As pessoas já conhecem, porque é isso, como o senhor mesmo disse, né? São todas vivências do povo, vivências da igreja ao longo dos séculos, né? E que de uma maneira ou outra chega até nós também e nos tocam, né? Mas a gente vê que os 2 primeiros dogmas, eles são do primeiro milênio, do comecinho, né? Uhum. Os 2 últimos dogmas proclamados pela igreja foram proclamados em uma outra dimensão, já nos últimos séculos agora, né? Então houve um período grande para definir os 2 primeiros e os 2 últimos, né? Uhum. Mas ambos vão se completando, né? Em alguns momentos se diz, né, que os 2 primeiros são mais cristológicos, são mais ligados Isso. a Jesus, os 2 últimos mais ligados à vivência da igreja, ela como mãe da igreja. Vamos falar um pouquinho sobre os 2, né? Então, o primeiro definido foi o Theotokos, mãe de Deus. O Theotokos, o concílio de Éfeso, em 431, né, nós temos a declaração de Maria, mãe de Deus, que foi uma definição originalmente cristológica. Isso é importante, né? Interessante, porque a própria Mariologia sempre se volta à cristologia, né? O ponto de partida, o ponto de chegada da Mariologia é sempre a cristologia, né? Então, por causa de Jesus, e ali nós tínhamos a heresia de Nestório, né, que defendia que Jesus, na verdade, ele era uma capa, uma máscara, né? Ele usa até o termo persona. Jesus era uma persona que escondia o Cristo. Para nós hoje parece até uma loucura, mas naquele tempo, nos primeiros séculos, e aí nós temos que, eu gosto sempre de falar para as pessoas, nós temos que sempre lembrar que hoje nós já estamos com a comida pronta. Naquele tempo as pessoas só tinham os ingredientes, então ainda se ia ver o que ia acontecer, né? Então a teologia estava em construção, né? Até o final da era apostólica, no século II, a igreja ainda não tinha necessidade, vamos dizer assim, de uma sistematização do que ela acreditava. Então, num primeiro momento, o cristianismo era visto como uma derivação do judaísmo. Então, como uma derivação, ela possuía suas bases dentro da fé judaica, né? Isso, até hoje, nós temos na liturgia, na própria teologia, nos nossos símbolos, reminiscências, né? Lembranças, memórias desse tempo em que nós tínhamos essa relação. Com o passar dos séculos, a igreja começa a se descolar do judaísmo, e aí ela tem que começar a fundamentar suas bases, aquilo que ela crê. Então hoje nós temos, por exemplo, o credo já pronto. Até o século IV, V, o credo ainda estava em construção. Então as definições ainda eram muito esparsas, porque alguma igreja, alguma comunidade para lá defendia isso, alguma comunidade para cá defendia aquilo. Então, dentro desse campo, começaram a surgir aquilo que nós chamamos de heresias, né? Que heresias não é simplesmente dizer contrário àquilo que se crê, mas tem toda uma fundamentação. Nestório, por exemplo, ele pegava textos bíblicos para fundamentar aquilo que ele acreditava. Então, por exemplo, Maria gera o homem Jesus, e de repente o Deus Cristo, vamos dizer assim, veio e se escondeu nesse homem. Então Jesus seria apenas uma capa. Outra heresia, melhor dizendo, que ajudou também a desenvolver a cristologia nesse primeiro momento, é o arianismo, que na verdade Jesus era apenas uma capa, né, como se fosse uma espécie de aparência, que no dia do batismo ele morreu para que o Cristo viesse até ele. Então as teorias eram muito malucas para nós hoje, mas muito bem aceitas até naquele momento. E aí nós temos então a figura de Cirilo de Jerusalém, que vai combater Nestório, justamente mostrando que não. Existe o que nós chamamos de união hipostática. A natureza divina e a natureza humana existem na mesma pessoa. Então Jesus é um. Então Jesus possui em si a natureza humana e a natureza divina.
É a segunda pessoa da Santíssima Trindade Segunda e pessoa, tem duas naturezas. duas naturezas, que se encarnou na história humana através de Maria, e aí Maria, ela oferece, e isso é bonito, né, se a gente pegar de um ponto de vista de uma espiritualidade, vamos dizer assim, né, Maria oferece a Deus a natureza humana, enquanto Deus oferece à humanidade a sua natureza divina, e a pessoa de Jesus condensa essas duas realidades. A gente até brincava na faculdade, né, o professor dizia, não é que Jesus é assim, meio Deus e meio homem, né? Tipo meia mussarela e meia calabresa. Ele fala, não, ele é 100% Deus e 100% homem. Como isso acontece? A união hipostática, é um mistério. Aí reside a dimensão do mistério, até onde a teologia vai. Pois o mistério a gente trabalha numa outra perspectiva, na espiritualidade, na mística, aí é uma outra dimensão. Mas Maria, então, ela é mãe da pessoa Cristo, da pessoa Jesus. Então, ela não é mãe de uma parte só. Então, se ele nós definimos como Deus, portanto, é uma lógica, ela é mãe de Deus, né? E essa realidade é interessante porque abre uma perspectiva antropológica fantástica, né? Como eu dizia no início, Deus que chama o ser humano a ser parceiro nesse caminho de salvação. Não é Deus que apenas vem e intervém, né? No sentido de ele faz. Claro, ele poderia fazer assim, né? Isso é interessante porque nós observamos em toda a vida de Jesus. Por exemplo, estamos, né, sempre percebendo, por exemplo, o mistério da cruz, né? Jesus poderia ter descido da cruz como as pessoas provocaram ele? Poderia. Deus poderia ter mandado um raio, fulminado todo mundo e tirado Jesus da cruz? Poderia. Mas humanamente isso não é possível. Então ele entra na limitação humana, se submete à limitação humana, para que ele possa salvar a humanidade e chamar a humanidade, o ser humano, a fazer parte desse caminho de salvação. E é através do sim de Maria, né, como mãe de Deus, que essa graça acontece na história humana. Isso é muito bonito, né? Então, assim, tem gente que critica e fala, como é que pode ser mãe de Deus? Porque Deus é mais antigo, de vez em quando a gente ouve, né? É claro, ela não é a mãe da primeira pessoa da Santíssima Trindade, Não. ela não é a mãe da terceira pessoa da Santíssima Trindade, ela é mãe da segunda pessoa que se fez homem, se fez carne, né? Então, mas é mãe de Deus porque Jesus é Deus, né? Sim. Então, assim, isso tem que ficar bem claro na nossa cabeça, porque senão a gente entra em umas discussões vazias que não vão servir para nada, né? Então, compreender o que sendo mãe de Deus, né? Ela colabora, ela dá um sim generoso para que a graça de Deus aconteça. Muito bonito isso que o senhor disse, né? Essa troca bonita que acontece, né? Uhum. A humanidade oferecendo o que ela tem, a humanidade para Deus, né? Deus oferecendo o que ele é, a sua divindade para nós, né? Então, e nessa troca de experiências acontece a graça de Deus, né? Sim. Na nossa vida, né? A humanidade toda de Jesus é dada por Maria, né? Isso não quer dizer que a divindade está submissa à humanidade. Isso é o paralelo importante, né? E eu acho que essa palavra que o senhor falou é fundamental, essa troca, né? Há uma troca, onde nós oferecemos a Deus o nosso limite, Deus vem com a sua graça, na sua divindade, e nos santifica, né? Nós costumamos usar o termo santificação. Na tradição da teologia oriental é divinização, onde o humano se torna divino e o divino se torna humano. E o dogma da Theotokos justamente fala dessa realidade, né? Por isso que o tema da Mãe de Deus é muito mais um tema cristológico do que, de certa forma, mariológico. Negá-lo significaria dizer que Jesus não é Deus, né? E cair Justamente. naquelas heresias todas. Então, Jesus não é Deus, ele é só um profeta, um homem, um subordinado. Não, ele é Deus, né? Então, inclusive, Padre Everton, é interessante isso, porque as próprias tradições cristãs antigas, por exemplo, a Igreja Oriental, ou mesmo os luteranos, os anglicanos, eles aceitam o dogma da Mãe de Deus, né? Porque negar essa realidade, muitas vezes, perdão, né, de tocar nesse assunto, mas acredito que é importante. Muitas vezes as pessoas falam negando isso, achando que estão atacando Maria, quando na verdade eles estão atacando o próprio Jesus, né? Porque estão negando uma dimensão fundamental, né? Que Jesus ele assumiu a nossa humanidade plenamente, não foi uma máscara, não foi uma persona, não foi uma aparência, foi realmente. E é por Maria que essa graça acontece. E aí a gente pode entrar no segundo, porque também a igreja sempre falou a sempre virgem, ela é sempre virgem, né? A sempre Virgem Maria, e aí é outro dogma, né? Outra verdade de fé,
que a gente tem também a virgindade perpétua de Maria, né? E também está ligado à figura de Jesus, né? Por que que é importante Maria ser virgem, ser a sempre virgem no mistério da encarnação, né? Justamente, o dogma da Ai Paternos, né, a sempre virgem, ele foi definido no Concílio de Constantinopla, em 553, e também no Sínodo de Latrão, em 649. Depois, a Igreja, novamente no século XIII, no final do século, no início do século XIV, vai reforçar essa definição. Maria é virgem antes, durante e depois do parto, né? Na dimensão do antes do parto, nós encontramos isso muito claramente no próprio Evangelho, né? No Evangelho da Infância. Em Mateus, diz que lá, antes que José a conhecesse como esposa, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. Então, e no texto de Lucas, também no Evangelho da Infância, quando o anjo Gabriel vai a Maria, né? Diz o início do texto que ele foi enviado por Deus a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, e o nome da virgem era Maria. Então, o texto bíblico fundamenta a dimensão da virgindade antes do parto. Durante o parto, eu recorro a Santo Agostinho. Ele fala que a dimensão da virgindade de Maria durante o parto se dá justamente porque ela não é corrompida pelas dimensões meramente humanas, né? Porque Santo Agostinho ele já vai dar um fundamento para o outro dogma que nós vamos falar em seguida. Maria ela é preservada, né, das limitações humanas, né, daquilo que é propriamente fruto do pecado original, né, nas palavras de Santo Agostinho. Então, durante o parto, e até mesmo o seu parto é um parto milagroso, né, porque acontece numa dimensão sem concorrência do homem, né, sem concorrência viril, vamos dizer assim, o Verbo se encarna no ventre de Maria. E no pós, né, que é sempre uma grande discussão, aí entra aquela velha história dos irmãos de Jesus, né? Ah, mas Jesus diz lá que ele tinha irmãos, ele era irmão de José, irmão de Judas, ele tinha as irmãs dele que moravam ali, que conviviam com seus conterrâneos. Na verdade, nós temos duas questões importantes, e o próprio texto bíblico nos ajuda a esclarecer. Primeiro, quando Jesus está na cruz, ele entrega Maria ao discípulo amado. Pensemos do ponto de vista familiar, seria inconcebível você entregar sua mãe para uma outra pessoa, sendo que você tem irmãos que poderiam cuidar dela, né? E aí nós temos, claro, uma dimensão teológica ali, da figura da igreja que acolhe Maria, mas pensando do ponto de vista humano, já que nós falamos tanto da humanidade de Jesus, nós temos que levar isso em consideração. E a segunda coisa importante, o termo adelphoi, irmãos, que é usado nestes textos que falam dos irmãos de Jesus, eles têm uma compreensão muito maior do que a dimensão de sangue. Porque para nós, falar irmão é uma dimensão de sangue, né? Uma dimensão de família de sangue. Agora, dentro da tradição judaica, quando você fala irmão, você alarga a compreensão, porque a compreensão de família é muito maior do que o círculo de sangue. Então você tem uma dimensão de relações. E é claro, muitos destes que são citados como irmãos de Jesus no próprio Evangelho de Marcos, depois vão aparecer como filhos de outras mães. Então não tem como, né? Então essa dimensão é interessante que ela nos transporta também a compreender uma realidade importante. A dimensão da fidelidade de Maria ao projeto, né? E esse é um grande ensinamento por parte dela a todos nós, né? Por isso que Maria, por exemplo, no nosso caso, padroeira dos consagrados, né? Mãe dos consagrados, mãe dos sacerdotes, por causa dessa dimensão da sua fidelidade. Ela foi fiel ao projeto do Pai até o fim. Então ela esteve com Jesus, né? Os textos bíblicos não tratam dessas dimensões, por quê? Isso é importante a gente sempre lembrar. O foco dos textos bíblicos não é contar fatos jornalísticos, né? Não é apenas uma narrativa para conhecer uma história, mas tem um objetivo teológico, um objetivo de fé, vamos dizer assim. E, claro, o personagem principal dos evangelhos é sempre Jesus. Interessante porque mesmo os textos que não falam de Jesus diretamente, falam dele indiretamente, né? Então, toda a verdade revelada nas Escrituras tem o seu centro na pessoa de Jesus. Do Gênesis ao Apocalipse.
O Concílio Vaticano II, Dei Verbum, fala isso, né? Centralidade das Escrituras é a revelação da pessoa de Jesus, e principalmente do seu mistério pascal, né? Jesus Cristo morto, sepultado e ressuscitado. Então essa verdade é o centro. As demais narrativas, elas vêm para complementar essa dimensão. Então por isso que a pessoa de Maria tem um papel secundário dentro das Escrituras, mas ao mesmo tempo, claro, nós buscamos tirar dali todas as verdades que vão nos ajudando a fundamentar aquilo que nós cremos. Muito bem, aí diz que então dessa verdade de fé que é a virgindade, brota o terceiro dogma, que é a Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição, ele é mais moderno, né? É um dogma que foi definido em 1854 pelo Papa Pio IX, né? É um dogma que veio de uma grande discussão. Lá desde da Idade Média, no começo da Idade Média, havia essa discussão, né? E começada justamente por Santo Agostinho, né? Porque Santo Agostinho defende que Maria foi preservada da mancha original, do pecado das origens, justamente para poder dar a luz ao Verbo. Então Maria precisava ser preservada. Isso foi uma necessidade. Santo Agostinho utiliza esse termo. É uma necessidade, preservação de Maria, para que o Verbo pudesse nascer, né? Que não fosse contaminado por aquilo que não é humano. Porque muitas vezes a gente costuma dizer, errar é humano. Não, errar não é humano. Foi uma intercorrência no processo, porque Deus não nos criou para o pecado. Quando nós olhamos o relato da criação, no livro do Gênesis, Deus nos criou para a comunhão plena com Ele. Então isso que desde o princípio foi assim. Depois o pecado entra no mundo, e Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos, né? O pecado entra no mundo, porque nosso parâmetro não é o velho Adão, é o novo Adão. O novo Adão é sem pecado. Ele viveu em toda a condição humana, exceto pecado. E para que ele pudesse assim nascer, Deus preserva Maria, né? E aí o dogma vai falar justamente nessa dimensão do projeto de Deus como o grande parâmetro, e aí em vista dos méritos de Cristo, Maria é preservada da mancha do pecado. Para justamente, interessante também, numa dimensão antropológica, nos lembrar aquilo que é o para nós também. Então Deus pensou para nós isso. Infelizmente, pelas nossas escolhas, pela liberdade humana, encaminhamos por outro lado. Mas o projeto de Deus é a Imaculada, né? Maria aparece como modelo dos redimidos. Então, justamente é na figura de Maria que nós encontramos aquele pressuposto que nos anima também a viver um caminho de santidade, de santificação, para que nós possamos alcançar essa relação que nós temos com ela. É até uma antecipação também do que acontece com a igreja, com os discípulos, né? A partir do momento que nós somos batizados, a gente também atinge esse grau que em Maria foi antecipado, né? Porque no batismo também a mancha do pecado também nos é apagada, e Maria foi apagada antes mesmo da redenção, né? Antes mesmo de Jesus se entregar na cruz, já aconteceu isso. É uma antecipação, um privilégio, né? Alguns teólogos trabalham com um privilégio já no momento do seu nascimento. E aí, se a gente for olhar, o último dogma está ligado. Se esse está ligado ao seu nascimento, o último dogma da Assunção está ligado ali à conclusão da vida de Maria aqui nessa terra, né? Poderíamos dizer assim, o dogma da Assunção, né? Isso. O dogma da Assunção, ele tem uma vertente escatológica, né? Que fala para nós dos últimos dias, ou seja, é a realidade da esperança, né? Nós estamos nesse ano jubilar, ano da esperança, né? Então, o dogma da Assunção é um dogma de esperança, porque nos diz a definição, né? E aí nós estamos falando do Papa Pio XII, nos anos 1950, então é um dogma muito próximo, né? Muitos dos nossos avós, pais, tiveram a experiência de ver a definição desse dogma, né? E ele fala justamente dessa realidade. Maria, terminado o curso dos seus dias, né, foi elevada aos céus em corpo e alma. E aí é uma questão, entra sempre um ponto delicado, né? Pergunta que a gente sempre ouve, Maria morreu? A definição não traz isso claramente, mas se pressupõe. Por quê? Porque morrer é uma realidade humana. Então, o fim da nossa vida biológica é uma realidade humana. Então, quando diz ao término do seu curso natural, do seu curso humano, então nós podemos
levar em consideração essa realidade. Isso diminui a grandeza de Maria, a sua glória, ou mesmo a importância da definição desse dogma? De modo nenhum. E aí nós partimos de um princípio muito simples. O próprio Jesus morreu. Então, a morte, ela faz parte do caminhar humano. A realidade daquilo que nós chamamos na escatologia de segunda morte, aí é uma outra dimensão. E é justamente dessa realidade que Maria é preservada, né, nesse sentido. Ela é preservada da corrupção da morte. Então, a morte não tem domínio sobre ela. Interessante porque aí nós buscamos o fundamento bíblico. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, diz que Cristo é a primícia dos que morreram. Depois, os que pertenceram a Cristo por ocasião da sua vinda. Maria é justamente a principal dessa realidade, né? Aquela que pertenceu a Cristo de uma forma mais do que qualquer outra pessoa, né? Não apenas pelo fato de, e aí até uma brincadeira, o DNA de Maria correr no sangue de Jesus, né? Por causa dessa dimensão da sua humanidade, voltamos ao dogma da Mãe de Deus, mas também pela sua disponibilidade como discípula, né? O Padre Zezinho tem uma inspiração muito bonita quando diz Maria é a primeira cristã, e de fato ela é a primeira que viveu plenamente o que Jesus depois iria ensinar. O Papa Francisco é mais ousado, por exemplo, quando naquele documento da proclamação do ano de São José, 150 anos da declaração de São José como patrono da Igreja, ele fala que a vivência de Jesus se inspirava em José e Maria. Onde Jesus aprendeu tudo aquilo? Em casa. E aí o Papa faz uma relação bonita, por exemplo, entre o sim de José, o sim de Maria e o sim de Jesus. Ou seja, quando o anjo anuncia Maria, quando o anjo visita José no sonho e quando o anjo vai consolar Jesus no Getsemane. Então ali essa dimensão aparece de uma forma muito profunda, né? Então Maria, ela foi aquela que melhor pertenceu e a maior pertença a Cristo, né? Então por isso que a realidade da sua Páscoa, da sua Assunção, é dogma de fé para a Igreja, porque a Igreja confia que aquilo que aconteceu em Maria também acontecerá em todos nós. Maria é a primeira dos redimidos, né? Entre aquela dimensão que a gente comentava, que ela é essa peregrina, né, que fez sua jornada e agora ela ajuda a igreja, e é a mesma coisa. Então, ela sendo assunta ao céu, ela nos aponta também, nós vamos viver uma vida em Deus para um dia também estarmos diante de Deus, né? Então, a igreja peregrina rumo ao céu, né? E Maria ajuda nessa caminhada, porque ela também lá já chegou e foi coroada pelos anjos, como a gente contempla nos mistérios do Santo Rosário. Isso. Então, muita coisa bonita para a gente conversar, né? Acho que precisamos de um outro dia para continuar conversando sobre os temas de Mariologia, os temas de Nossa Senhora, mas já quase na conclusão do nosso encontro, falando um pouquinho dessa devoção. Tudo isso que a gente contempla como verdade de fé, a gente vive rezando o Santo Rosário, né? Vivendo o amor à Nossa Senhora, né? Vivendo na Santa Missa, ela tem um lugarzinho especial dentro da oração eucarística, né? Sim. Então a gente vai vivenciando esses traços todos que a gente comentou aqui como estudos de teologia, a gente vai vivendo na nossa prática, na nossa devoção pessoal, né? Justamente, as devoções, elas, como eu disse, traduzem para a vivência pessoal o que a Mariologia, o que a teologia nos apresenta como verdade de fé, né? E a experiência das práticas devocionais nos levam a esse aprofundamento na relação com Maria, né? E principalmente naquilo que eu costumo dizer que é a base da vivência da devoção, que é a dimensão da intercessão. Então nós cremos na intercessão, né? Se a própria palavra diz que eu tenho que rezar, que nós temos que rezar uns pelos outros, e Jesus vai dizer ainda mais, nós temos que rezar inclusive pelos nossos inimigos, quanto mais aqueles, e principalmente Maria, que viveu uma vida toda para Jesus, né? E está nessa certeza de fé junto dele, podendo rezar por nós, para mostrar para nós que nós devemos estar voltados sempre para ele, né? Então, a intercessão. E a segunda dimensão é a dimensão do exemplo. Eu olho para Maria e vejo aquela que melhor traduziu a vivência para Cristo, né? Porque, claro, Jesus tem a dimensão humana, mas a gente sempre tem um pouco de receio de se aproximar da humanidade de Jesus, mesmo com essa parece que nós queremos diminuir a divindade e tudo mais. Mas Maria não, toda humana, né? Então nós encontramos nela
essa proximidade e o seu exemplo de vida através de tudo aquilo que caminhou no seu peregrinar pessoal de fé, que acompanha a igreja no seu peregrinar rumo ao céu, nos ajuda a ver quais os melhores caminhos a seguir. E as devoções nos levam nessa dimensão. O terço, por exemplo, é a oração mariana por excelência, né? Ali nós condensamos, como dizia São João Paulo II, na escola de Maria, né, o melhor jeito de seguir Jesus. Então nós aprendemos ali, na contemplação de cada mistério, na repetição das Ave-Marias, né, uma forma de buscar, a partir da nossa oração, no exemplo de Maria, a melhor forma de corresponder ao chamado, ao convite que Jesus faz a nós de estarmos com Ele, né? Então a devoção nos ajuda, né? E é claro, aí temos outras devoções, aí nós temos os ofícios, as ladainhas, as novenas, e tudo isso que ao longo dos séculos a igreja foi trazendo, né? Como experiência pessoal que nos leva a mergulhar na verdade dessa fé, que nos mostra Maria como esse grande modelo a ser seguido para encontrarmos nela uma melhor forma de corresponder a Jesus que quer se tornar presente em nossa vida, né? Que coisa boa, né? Então, encerrando o nosso momento aqui de reflexão, daria para conversar muito mais sobre a figura de Maria, né? Falamos sobre o Santo Rosário, também não dá tempo de a gente rezar o Rosário aqui, Não. Mas eu convido vocês agora a rezarmos conosco uma Ave Maria para a gente concluir esse encontro, né? Falamos tanto de Nossa Senhora, vamos pedir sua intercessão, pedir que ela nos ajude, que ela nos acompanhe em todos os momentos da nossa vida, né? E que ela nos inspire sempre a sermos fiéis no seguimento ao seu Filho Jesus. Com certeza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora convido o Padre Cleito a nos dar a bênção aí pela intercessão da Virgem Santíssima para encerrar nossa conversa, o nosso bate-papo. Muito bem, trazendo então o nosso coração diante de Deus, confiemos na Virgem Imaculada, a sua intercessão, sempre mais a nossa vida, a nossa família, nossos projetos e sonhos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, e de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia e aguardo você na semana que vem para mais um encontro do nosso Pastoreando.